Qual a relação na Bíblia entre promessa e obediência? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, mas se você também está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para realizar este programa ministrando esta aula. Eu peço que o Senhor ilumine a minha mente e a mente daqueles que estão assistindo, para que nós possamos compreender e também possamos praticar. Eu quero pedir ao Senhor que possa fortalecer cada professor, cada professora. Tira todo o desânimo, Senhor. Dá força e graça, porque grandes são, Pai querido, Pai amado, os levantes. Muitas vezes coisas vêm para nos entristecer, para nos abater, mas Senhor, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma aula edificante, Senhor querido, tanto esta aula aqui, como a aula ministrada lá na sala de aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Uma ótima aula para vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Mais uma vez uma participação aí com a minha menina princesa, minha esposa Ângela, mãe Angeluna, cantando aí a estrofe e o coro do hino da harpa 525. Preste atenção nesse aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então é importante que você faça a divulgação, clicando aqui, ó, tem um link aqui, tá? Um botãozinho para você compartilhar, enviar para suas redes sociais, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente o que você achou dessa aula. Inclusive, no final da aula eu vou deixar uma frase que vai resumir a aula e vai ser importante, porque aí você vai gravar o que eu vou falar e ao mesmo tempo eu vou saber que você assistiu a aula até o final. Então isso também é muito importante. Eu queria até, inclusive, aproveitar esta oportunidade, tá? Eu queria até mesmo aproveitar essa oportunidade para agradecer a vocês, porque nós completamos aí no dia 10 de outubro de 2024, às 8 horas e 12 minutos, 50 mil inscritos, e você faz parte desta conquista. Então Deus seja louvado, Deus seja glorificado. No momento que eu estou gravando esta aula aqui, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. No momento que eu estou gravando esta aula aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós estamos aí com 50.167 inscritos. Então, eu quero o meu agradecimento. Eu até aproveito também para agradecer a todos vocês que se lembraram de felicitar a minha mãezinha por ela ter feito aniversário no dia 18 de outubro de 2024, completando aí 79 anos. O meu agradecimento em nome dela também. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Bom, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de outubro de 2024, com o tema promessa e obediência. Qual a relação entre promessa e obediência? Nós vamos falar sobre isso no decorrer desta lição. Texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15.
A prova do amor é guardar os mandamentos. Nós vamos tratar disso. Verdade prática, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Ou seja, como consequência da obediência, nós temos bênçãos espirituais. Mas nós precisamos estar obedecendo e estar em Cristo. Leitura bíblica em classe. Está aí no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, e o versículo 9 a 12, e Hebreus, capítulo 8, versículo 6 a 13. Eu recomendo a leitura desses textos. E vou deixar como recomendação hoje aqui, não um texto do Entendes Tu que Lês, uma exposição bíblica, mas uma aula da Escola Dominical dos Jovens. Afinal de contas, estamos estudando nesse quarto trimestre de 2024 o livro de Provérbios. Inclusive, eu tenho uma leitura aqui no canal comentada do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 31. Eu até recomendo que nos meses de 31 dias você leia um capítulo todo dia, acompanhando aqui, através da playlist, o capítulo que você está lendo. Então eu tô deixando aí um coração protegido, por quê? Porque tudo começa mente, emoções e vontade. Então, para ter obediência, para obedecermos a Deus, tanto os nossos pensamentos, como aquilo que nós sentimos, como aquilo que nós temos vontade, precisam estar controlados pela vontade de Deus. Então esse vídeo aqui é um vídeo muito bom, é uma aula muito boa para você assistir, e eu vou deixar ela no final, tá bom? Como vídeo de recomendação, e tem aí a playlist com as lições que já foram ministradas. Essa, inclusive, é a lição de número 3, tá bom? Então, vamos prosseguir. Palavra-chave, obediência. Eu quero descrever o que é obediência, é importante. O que é obediência? No contexto bíblico, não estou falando de forma geral, mas no contexto bíblico, a ideia central de obediência está profundamente conectada ao ato de ouvir a Deus e responder com fé e ação. A mesma coisa em relação a um pai, a uma mãe, a um pastor, se eles estão dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, é ouvir e responder com uma atitude. Mas no caso de Deus, é ouvir e responder com fé, confiando, crendo nele e tendo uma ação em relação àquilo que Deus quer. A obediência envolve não apenas uma submissão passiva, parado, não, tem que ter atos, mas uma disposição ativa de seguir os mandamentos divinos e agir conforme a vontade de Deus, colocando-se sobre sua autoridade, demonstrando uma relação de confiança e reverência. Nós amamos a Deus, Ele é nosso Pai, nós o amamos por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, entregando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, e com isso nós confiamos e o respeitamos. Deus está numa posição e nós temos que reconhecer a sua autoridade. Então é importante nós seguirmos os seus mandamentos. Bom, vamos para os objetivos da lição. Primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com seu povo no Antigo Testamento. Quais são os termos desse concerto? Eu vou explicar, inclusive, o que são termos daqui a pouco. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. Então, a obediência não era só para o Antigo Testamento, é para o Novo. Ah, no tempo da graça tem que obedecer? Tem que obedecer. Continua valendo a obediência? Continua valendo a obediência da mesma maneira e da mesma forma. Inclusive, nós temos até aqui, na questão da parte dos professores, temos aqui na linha aqui sugestões e métodos. Sugestão de métodos, que a letra C aqui só tem na revista de professores, diz assim: a graça nos isenta da obediência? O favor imerecido de Deus nos isenta de obedecer? Não. A desobediência nos exclui da graça? Não. Só que nós precisamos voltar a obedecer. Eu desobedeci uma vez, Deus não está mais comigo, Deus não pode mais me abençoar? Não, nada disso. Eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão e eu vou continuar em frente. E 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Uma vez que eu obedeço ao Senhor, o que tem como consequência? Bênçãos. Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Então estão interligadas. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. O que é um princípio? É algo atemporal, que não muda, que continua o tempo todo. Então, a obediência não era só para o Antigo Testamento. A obediência é para o Novo Testamento. Havia coisas no Antigo Testamento que Deus queria que seu povo fizesse e que no Novo Testamento não é mais repetido, porque nesse caso
saiu de princípio e se tornou uma regra. Não é um mandamento, é uma regra que funcionava para aquele tempo e que não funciona mais para o nosso tempo. Por exemplo, oferecer sacrifício. Por que nós não oferecemos mais sacrifício? Porque Jesus foi aquele que se apresentou como um sacrifício definitivo. Havia muitas outras regras no Antigo Testamento, principalmente porque Israel estava ali sendo levado, sendo dirigido por Deus, e a lei poderia ser dividida em 3 aspectos. Vamos lá. Primeira lei, a lei moral. Essa continua para nós no Novo Testamento. Segunda lei, a lei cerimonial, deixou de valer para nós no sentido que Cristo cumpriu essa lei. Então nós não repetimos mais ela. E terceiro, a lei civil, que tem a ver como se fosse a Constituição de Israel, como a nossa Constituição brasileira. Então, como a igreja não é um país, geograficamente falando, então ela não mais observa a lei civil de Israel. E tem várias regras dentro da lei civil que, às vezes, nós somos, às vezes, inclinados a querer repetir aquilo como mandamento. Não, você tem coisas até que dá para repetir como uma forma de conduta de vida, mas não é mandamento. Não leva para o inferno se deixar de cumprir. E aí as pessoas pegam a lei civil de Israel e querem trazer para os nossos dias como se fosse mandamento. Então nós precisamos entender que o princípio não. O princípio é mandamento. Funciona e continua funcionando para todos os tempos. Mas as regras, às vezes, mudam. E nós precisamos estar atento ao que a Bíblia diz no Novo Testamento. Está no Antigo, está repetido no Novo? Nós cumprimos. Está no Antigo, não repete no Novo? Nós não cumprimos. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que prometeu no Novo. E ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Então Deus promete no Antigo, Deus promete no Novo. Deus requer obediência no Antigo, Deus requer obediência no Novo. Entretanto, quais são os termos, tanto do Antigo como do Novo, da obediência no Novo Concerto, conforme revelada no Novo Testamento? O que são termos? Vamos lá. Dessa forma, termos refere-se a condições ou requisitos. Quais são as condições para estar debaixo da promessa de Deus no Antigo Testamento? Quais são as condições para estar debaixo da promessa no Novo Testamento? Obediência. Termos refere-se às condições ou requisitos estabelecidos por Deus para que o ser humano viva em conformidade com a sua vontade. Eu preciso estar alinhado à vontade de Deus. Viver alinhado à vontade de Deus. Eles são as diretrizes ou padrões que determinam o que é esperado do crente para manter um relacionamento correto com Deus. Deus, preste atenção numa coisa. Deus fez uma aliança com o seu povo Israel no Antigo Testamento. Estou mostrando aqui a aliança como um símbolo, tá? Essa aliança é entre Deus e Israel, o seu povo. Dentro dessa aliança, o concerto, como é dito, há condições, há direitos e há deveres. Se nós cumprirmos os nossos deveres, Deus cumpre a sua promessa. Se nós não cumprirmos os nossos deveres, Deus não cumpre a sua promessa. Porque algumas de suas promessas são condicionais a obedecermos a Ele. É o que estudaremos nesta lição. 1. A obediência no Antigo Testamento. Aí eu tenho aqui, primeiro ponto, o concerto de Horebe. Segundo ponto, o concerto na Campina de Moabe. E aí você vai entender por quê. São 2 concertos, mudou, talvez ampliou alguma coisa, mas houve uma modificação. O concerto de Horebe foi substituído pelo concerto de Moabe. Vamos lá, 3. As promessas provenientes da obediência. Então ele vai mostrar o concerto em Horebe, o concerto em Moabe, e vai mostrar no Antigo Testamento qual eram as promessas que eram provenientes da obediência, certo? 1. O concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1, Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e a seus descendentes. Deus fez uma promessa para Abraão, está lá em Gênesis 12, Gênesis 22, e seus descendentes.
E agora ele está reafirmando essas promessas e ampliando, explicando melhor as condições desta promessa. No deserto do Horebe, também denominado Sinai, então quando falar em Horebe ou Sinai é o mesmo lugar, ficou patente que o concerto divino exigia a santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Olha o que diz Êxodo 19:5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, e ouvir aqui não é ouvir e sair pelo outro lado, é ouvir para praticar, e guardardes o meu concerto, guardar é prática, certo? Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. O que Deus está fazendo aqui? Fazendo uma promessa condicional. Se vocês me obedecerem, vocês serão minha propriedade particular. Ou seja, se vocês serão minha propriedade particular, eles não precisavam temer, porque Deus estaria cuidando deles. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal e um povo santo. Então, sacerdotal por quê? Porque eles estariam sendo um povo que seria observado como modelo de alguém que serve a Deus. E por isso eles seriam santos. Êxodo 19:6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo 20, do 1 ao 17. Quando falamos de peregrinação do deserto, podemos fazer uma ilustração, uma comparação com a vida cristã neste mundo. Então, assim como Israel estava no deserto caminhando para Canaã, nós estamos nesse mundo caminhando para o céu. Se a condição era eles obedecerem durante toda a caminhada e durante toda a vida deles, assim também a mesma condição é para que eu e você venhamos, durante o tempo que estamos neste mundo, obedecer a Deus, viver uma vida de obediência. Isso não mudou, isso não caducou. Depois de Deus revelar os 10 mandamentos e muitas outras leis do concerto, os israelitas juraram em uma só voz. Olha o que eles disseram depois de ouvir as condições de Deus para que pudesse cumprir as suas promessas. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 24:3. Então eles ouvem, vamos para um casamento. Chegando lá, existem palavras que são faladas pelo juiz de paz. E aí no final, nós falamos que nós concordamos, que nós recebemos o nosso cônjuge, tá? Nós fazemos uma promessa. Nós falamos que vamos cumprir, que vamos fazer. Por quê? Porque ali envolve uma aliança, como eu mostrei aqui. Uma aliança entre eu e o meu cônjuge, a minha esposa nesse caso. Por isso que eu uso a minha aliança, ela usa a aliança dela como símbolo do concerto que nós fizemos. É apenas um símbolo, mas é um símbolo importante. Então, aqui o povo diz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Uma coisa é falar, outra coisa é cumprir. Deus fala e Deus cumpre, mas eu preciso falar e eu preciso cumprir. Deus espera que eu cumpra, porque Ele me dá graça para que eu cumpra. Sem essa promessa solene de aceitarem as normas da lei de Deus, o concerto entre eles e o Senhor não teria sido confirmado. Então Deus coloca quais são as condições, coloca quais são as questões que envolvem aquela aliança, envolvem aquele concerto, e eles precisavam dizer: nós aceitamos. E eles disseram: nós aceitamos. Uma vez que eles dizem que aceitaram, eles precisam viver à luz deste concerto com Deus. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, vou lá, passo pelas águas no batismo. Veja como é importante. É claro que a nova vida eu recebi quando aceitei Jesus. Mas vamos entender uma coisa. O batismo simboliza o ato que houve quando eu aceitei Jesus. Mas no batismo eu falo publicamente que eu estou ali aceitando realmente viver de acordo com as leis de Deus, viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus exige. Então eu estou falando com a minha boca, eu aceito, eu prometo publicamente. Aí depois as lutas começam a vir,
o dia a dia, eu vou passando por situações, aí agora eu não quero mais cumprir. Mas mesmo assim eu quero que Deus cumpra a parte dele. Não, Deus, tu vai ter que fazer, porque a tua palavra diz, mas a palavra diz se eu obedecer. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Porque hoje é muito comum as pessoas, desavisadamente, ou até de forma premeditada, alguns premeditam isso, outros fazem porque não conhecem como devem estudar a palavra para entender, se ater ao contexto, e aí pegam versículos isolados, como: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Lê o restante, o que vem antes desse versículo. Vocês já leram o que vem antes? Deus até diz assim: eu tô com vontade de vomitar o que vocês... Eu tô com vontade de vomitar. Eu não aceito as festas de vocês, eu não aceito o jejum de vocês, eu não aceito o sacrifício de vocês, não aceito nada. Porque vocês não vivem de acordo com uma vida de obediência. Aí a gente pega o versículo isolado para encher de motivação o coração das pessoas, sem falar para eles que esse "se quiserdes e me ouvides" está sendo dito o seguinte: se vocês me obedecerem, se vocês deixarem de viver segundo o coração de vocês, se vocês deixarem de fazer o que vocês querem, eu vou abençoar vocês. Aí a gente quer comer o melhor da terra. No contexto, sabe o que é o melhor da terra? É Deus não mandar as pragas de Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 15. Lê lá, Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 15. É ele não mandar as pragas que ele prometeu mandar. Mas se eles não fossem obedientes, aí ele continua dizendo nesse mesmo texto: mas se não ouvirem, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quem lê esse outro versículo? Ninguém lê. Então só fala de comer o melhor da terra, como se o melhor da terra fosse dado para nós, sem que nós tivéssemos nenhum dever diante de Deus. Irmãos, isso é muito triste. Porque aí nós somos enganados, ou estamos nos enganando. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Porque o nosso Deus é um Deus que honra o conserto, mas nós precisamos fazer a nossa parte. 2. O concerto nas campinas de Moabe substituiu o concerto de Horebe? Vamos olhar. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, 1. O concerto de Horebe não foi alterado nas campinas de Moabe. Ele apenas foi repetido para que a nova geração, isso aqui que é importante, não era mais a geração que havia saído do Egito. A geração que saiu do Egito já havia morrido, já havia uma nova geração, eram seus filhos. Então era importante ser repetido. Deuteronômio, a repetição das leis. O concerto de Horebe não foi alterado nas campinas de Moabe. Ele apenas foi repetido para que a nova geração soubesse quais eram seus compromissos e direitos dentro dessa aliança. Quando Israel volta do cativeiro babilônico, é escrito os livros de Crônicas, que é um livro só, mas foi dividido em duas partes para poder facilitar, porque senão seria um volume muito grande. Então foi dividido em duas partes. Primeiro livro e segundo livro. Esses dois livros servem para poder colocar Israel de novo, trazer consciência a Israel da sua identidade. Porque era uma nova geração. Então eles precisavam compreender o concerto que Deus havia feito com Abraão, Isaac, Jacó e também com o povo como um todo, e que esse concerto continuava valendo. É por isso que o livro de Crônicas é escrito. A mesma coisa, o concerto na Campina de Moabe está sendo uma repetição para trazer consciência de identidade para o povo. Eles são povo de Deus, então tem que se comportar como povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Então nós temos que nos comportar como povo de Deus. Era extremamente importante, nós fazíamos parte do povo de Deus, é claro. Era extremamente importante que o povo se lembrasse constantemente disso. Motivo pelo qual Deus ordenou que se meditassem e ensinassem suas palavras a seus filhos. Então a ordem era: pratiquem, vivam de acordo com a minha palavra e ensine seus filhos. Vamos lá? É evidente que eles falharam em praticar e ensinar a palavra. Por quê? Deuteronômio 6, do 6 ao 9, vai falar: andando, sentado, deitado, ensine a palavra, fale da palavra. Mas só que quando chega no livro de Juízes,
nós constatamos que eles não fizeram isso. Em algum momento, eles pararam de fazer isso. E por que eu digo isso? Vamos lá. Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração, em outras palavras, morreram a seus pais. Geração de Josué, geração do povo daquela época, morreu. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Como é que levanta uma geração que não sabe que eles foram escravos no Egito? Como é que levanta uma geração que não sabe que Deus abriu o Mar Vermelho? Como é que levanta uma geração que não sabe que Deus sustentou eles no deserto com maná? Tinha coluna de fogo e coluna de nuvens. Como é que se levantou uma geração que não sabia que as suas roupas não envelheceram dos seus antepassados? As sandálias não foram ali, cresceram junto com seus próprios pés, porque não foram trocadas. Irmãos, isso é milagre! Como é que os pais deixaram de falar isso para os seus filhos? Mas deixaram. Deixaram porque essa geração que está aí agora, no tempo de Juízes, não conhece o Senhor e nem conhece as obras que Ele realizou. Olha a responsabilidade nossa como pais, de falar das coisas de Deus para os nossos filhos, de ensiná-los no caminho, ou seja, ser exemplo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e ensinando para eles. E nós, como pais, ensinando. Essa geração cresceu sem ensinamento. Eles negligenciaram Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E aí nasce uma geração, cresce uma geração que não sabe quem é o Senhor. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 ao 26, 19, esse concerto da Campina de Moabe, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Então o que você começa a entender? Ah, isso aqui é chato, ler Deuteronômio é chato, tá repetindo um monte de coisa que já foi falado em Êxodo, em Levítico. Ah, isso é muito chato, até mesmo alguma coisa que poderia ter sido falada em Números. Por que tá repetindo tudo de novo? Porque é outra geração, eles não sabiam. Precisava ser reafirmado o concerto. Por isso que nós, quando vamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer o contexto histórico, para entendermos o que estava acontecendo naquele momento, para podermos saber por que está escrito daquela forma, meus irmãos. É importante falar isso aqui. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Uma virtude ou um gomo do fruto do Espírito é fé. Só que a palavra fé, em Gálatas, capítulo 5 ali, está ligado à fidelidade. Nós temos que ter fidelidade aos mandamentos de Deus e ao próprio Deus. O que devemos compreender nos concertos de Horebe e na Campina de Moabe? Vamos lá. O relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo na aliança não era baseado em troca de favores ou interesses materiais, mas em um compromisso mútuo de fidelidade. Deus promete, mostra quais são as condições para cumprir a promessa e nós temos que fazer a nossa parte. Mas isso não se trata de favores e nem de interesse. Não é o que nós vemos aí em muitos cenários, né? Olha, se você me apoiar, eu vou fazer isso e isso por você. Se você fizer isso e isso por mim, eu vou fazer isso e isso por você. Não é isso que está tratado aqui. É diferente. As bênçãos que o povo de Israel recebia era consequência da obediência aos preceitos divinos e não uma barganha. Então Deus fez promessas, colocou condições nestas promessas e a parte do povo era obedecer e como consequência da obediência viriam as bênçãos. Mas não era uma troca. Não era servir a Deus por causa das bênçãos, como o diabo acusou Jó. Em outras palavras, o diabo está dizendo para Deus: mas também o Senhor cobre ele de bênçãos, guarda a vida dele, só por isso que o Senhor tem ele como servo. Ou seja, em outras palavras, Satanás estava acusando Deus de subornar Jó. Você suborna ele.
porque você dá bênçãos para que ele possa te obedecer. Não. Ele obedecia e recebia as bênçãos, mas ele não obedecia por causa das bênçãos. Ele obedecia por causa de quem Deus é. Se você obedecer a Deus e eu obedecer a Deus só por causa da bênção, é uma relação de interesse. Mas se eu e você obedecemos a Deus por quem Ele é o nosso Pai, Ele é uma autoridade, devemos reverenciá-lo, devemos honrá-lo, aí é outra situação. Então não perca o entendimento em relação a isso. Você não obedece a Deus para que Ele te dê bênçãos. Você obedece a Deus por quem Ele é. As bênçãos são consequências da obediência. Tá aqui, ó. As bênçãos que o povo de Israel recebia era consequência da obediência aos preceitos divinos e não uma barganha. A aliança envolvia responsabilidades claras. Deus cumpriria suas promessas e protegeria o povo, mas isso requeria que Israel obedecesse e permanecesse fiel à vontade divina. Essa distinção é fundamental para que não se interprete, eu não interprete, você não interprete, a obediência como um meio de manipular Deus em busca de benefícios, mas sim como uma expressão de amor, fé, respeito à sua soberania. Então eu não obedeço para ser abençoado. Eu obedeço porque eu amo, porque eu tenho fé e porque eu reverencio a Deus. E em consequência disso, eu sou abençoado. Se eu ou você nos achegarmos a Deus atrás das bênçãos dele, nós não estamos amando, respeitando, reverenciando e muito menos confiando nele. Nós temos que ter muito cuidado. A obediência flui de um coração que entende sua aliança com Deus e se compromete a viver de acordo com os princípios estabelecidos por ele. Deixa eu tentar fazer... Vou fazer uma ilustração aqui usando a figura de uma mãe e de um filho. Imagine que o filho olhe para a mãe e diga assim: mãe, eu vou te obedecer, mas a senhora precisa fazer isso e isso por mim. Isso não é obediência. Isso é interesse. É uma troca. Ele está querendo alguma coisa em troca por obediência. Ele está negociando obediência, né, nesse caso, por alguma coisa que ele quer receber. Isso não é obediência. Eu e você temos que ter muito cuidado para não se relacionar com Deus dessa forma. Ah, Deus, eu oro. Ah, Deus, eu jejuo. Ah, Deus, eu faço. Tô fazendo a tua obra. Eu prego. Eu não meço esforços. Ah, Senhor, tu tem que fazer. Tu tem que me honrar. Isso é troca. Você já ouviu gente falar assim? Orando ou argumentando? Isso é troca. Você já ouviu gente ensinar isso em cima do púlpito? Isso é troca. Não é esse relacionamento que Deus quer comigo. Deus quer um relacionamento que eu possa o amar, que eu possa confiar nele, que eu possa reverenciá-lo. E aí Deus vai me abençoar. Mas Deus não vai me abençoar porque eu estou barganhando obediência pela bênção que ele tem para me dar, ou pelas bênçãos que ele tem para me dar. Eu tenho que ter muito cuidado, meus irmãos. 3. As promessas provenientes da obediência. Tem promessas provenientes? Tem. Mas eu não devo obedecer para receber bênçãos. Eu devo obedecer porque Deus é Deus. É diferente. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Tudo isso está em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Veja que as bênçãos aí, uma coisa bem interessante, ela ocupa só 14 versículos. Nós já vamos falar sobre isso. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Ou seja, Moisés estava proferindo conceitos que Deus havia dado, certo? Então você vai ver que as bênçãos são as bênçãos são consequência da obediência. Mas o motivo de obedecer não são as bênçãos. É aqui que eu preciso me ater. O motivo de obedecer a Deus não são as bênçãos. Se eu obedecer por causa das bênçãos, eu estou obedecendo pelo motivo errado. Eu obedeço porque Deus é Deus. Eu obedeço porque eu amo a Deus.
Eu obedeço porque eu confio em Deus. Eu obedeço porque eu respeito a Deus. Agora, as bênçãos são consequência dessa obediência. Você precisa fixar isso bem durante a aula. Fale bastante sobre isso, porque na cabeça de muitos de nós, obediência é uma moeda de troca. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, 11 a 26. Inclusive no livro de Deuteronômio capítulo 28, é um capítulo fundamental que trata de bênção e maldições, que o povo de Israel enfrentaria com base em sua obediência ou desobediência à aliança com Deus. Deus fez uma aliança, colocou quais eram os termos, as condições, fala o que eles deveriam fazer para ser abençoados e fala o que eles deixam de fazer seriam amaldiçoados. Capítulo 28. O fato de haver muito mais versículos dedicados às maldições, 54 versículos, do que as bênçãos, 14 versículos, porque Deuteronômio 28 tem 68 versículos, leia ele todo, por favor, reflete a preocupação de Deus em advertir o povo sobre as sérias consequências da desobediência, porque Deus sabia que o povo ia ser desobediente. No contexto de Deuteronômio 28, ser bendito significa receber o favor de Deus em todas as áreas da vida. Então, bênção, no contexto ali, é receber as bênçãos de Deus, o favor de Deus em todas as áreas da vida. A bênção é a manifestação do cuidado e provisão divina sobre aquele que obedece os mandamentos de Deus. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso destacar. Não é porque Deus está te abençoando que você não vai passar por luta, por prova. Porque nós não podemos medir, Deus não está me abençoando, eu passei por um desemprego, eu passei por uma enfermidade, eu passei por uma perseguição. Tudo bem, mas você está de pé. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você está indo adiante. Você não é o único, não. Vai ver na Bíblia quantas pessoas passaram por coisas terríveis e permaneceram firmes. Então, no mundo teremos aflição, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. Nós temos que ter bom ânimo, temos que ter muita coragem, temos que ter uma atitude. Então a bênção é a manifestação do cuidado e a provisão divina sobre aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. É a ideia de prosperar e viver sob a proteção e bondade de Deus. E prosperar aqui não está ligado apenas à questão financeira. Prosperidade não se resume à questão financeira. Tem pessoas que têm poucas condições financeiras, né? O poder aquisitivo dele é pequeno, mas ele é uma pessoa próspera. Por outro lado, maldito se refere à retirada do favor divino. É Deus retirando o seu favor. É como se a mão de Deus estivesse ali, a pessoa estivesse debaixo, né, da sombra. E aí Deus tira o seu favor, resultando em adversidade, fracasso e sofrimento. Preciso abrir um parênteses aqui também. Não quer dizer que porque algum cristão está passando por adversidade, tenha passado por algum tipo de fracasso ou sofrimento, que ele esteja em desobediência. Porque isso também tem a ver com a vida do dia a dia. Tá? A maldição é a consequência da desobediência à aliança. Uma coisa é estar em maldição. Outra coisa é estar debaixo de aflição, de adversidade. É outra coisa, tá? Só Deus sabe. E a pessoa, porque ela vai olhando a vida dela conforme a palavra e vai sabendo, peraí, eu tô fora da palavra. Eu preciso entrar para poder estar debaixo da bênção do Senhor, mas eu preciso obedecer a Deus. A maldição é a consequência da desobediência à aliança e implica em ser exposto a perdas, derrotas, fome e opressão. Naquele contexto é isso que Deus disse que ia fazer com eles. Leia o versículo 15 a 68 de Deuteronômio 28. Leia o versículo de 1 a 14 das bênçãos também. Deus, ao retirar sua bênção, deixa o povo vulnerável e a todas essas calamidades, tanto nas cidades quanto nos campos. Quando você lê Levítico 26 e Deuteronômio 28, que é a repetição, você vai olhar e vai falar assim, agora eu entendi várias coisas que vai acontecendo no Antigo Testamento, que Deus vai trazendo, o juízo que Deus traz, as coisas que Deus faz. Irmãos, se você ler o livro de Lamentações, tem dois versículos, duas ocasiões que Jeremias relata que as mães estão cozinhando os seus filhos
para comerem. Você fala, isso é um absurdo. Deus permite um juízo onde as mães vão... Não é Deus fazendo elas comerem, mas a falta de comida fez elas comerem. Elas se alimentaram de ser humano. Canibalismo. Aí você fala, isso é um absurdo, que Deus faz isso. Leia Deuteronômio 28 e veja se Deus não falou lá que se eles desobedecessem, eles iam acabar comendo seus filhos. Porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Eles iam ficar com fome, não iam ter como fugir disso, e eles iam se alimentar de ser humano. Tá lá. Leia Deuteronômio 28, Levítico 26, e você vai constatar que quando chega em Lamentações, nada mais e nada menos está acontecendo por causa da desobediência deles. Se eles obedecessem, não estariam passando por aquilo. Só que eu e você também muitas vezes procedemos com desobediência. E é por isso que eu sempre digo, irmãos, o princípio da necessidade de obedecer de Deuteronômio continua valendo para nós. O princípio da obediência. Agora, os detalhes ali, nem tudo vai vir mais para a igreja. Sabe por quê? Porque se fosse assim, os versículos da maldição veria sobre nós também. Então, a hora que a gente desobedecesse, nós íamos passar fome ao ponto de ter que comer pessoas. Você vai ver quantas coisas tem ali que você fala assim, realmente, isso aqui não está sendo aplicado para nós não, porque às vezes a gente faz umas coisas muito terríveis e Deus não traz isso. Então, o princípio da obediência continua valendo. Mas as coisas detalhadamente ali não é para a igreja. Detalhadamente, não. O princípio geral, sim. Mas as coisas detalhadas, não. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu não obedeço, eu estou debaixo de juízo, debaixo de maldição. Esse princípio não muda. Mas os detalhes do que Deus ia fazer, muda. Porque Deus não tem feito comigo e com você a mesma coisa que ele fez com o povo de Israel. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer aquelas bênçãos que estão lá, mas quando chega na hora que nós desobedecemos, não, mas isso aí não é pra mim, não. Ué, tá no mesmo capítulo. Ou é tudo, ou é nada. É simples assim. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Sinopse do tópico 1, no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. O povo obedece, Deus cumpre as promessas. Mas o povo não obedece para Deus cumprir as promessas. O povo obedece porque ama a Deus, confia em Deus e respeita a Deus. Tópico 2, a obediência no Novo Testamento. Aqui nós temos também 3 pontos. Tá? Primeiro ponto, um novo concerto. Segundo ponto, Jesus Cristo o mediador. Terceiro ponto, obediência no novo concerto. Então vamos lá. Ponto 1, novo concerto. Uma coisa interessante, talvez você pergunte assim, por que aparentemente parece aqui na aula, né, da EBD Comentado Online que o primeiro tópico gastou mais tempo? Porque houve uma questão de se enfatizar que Deus requer obediência desde o Antigo Testamento. Porque hoje é muito comum as pessoas pegarem texto do Antigo Testamento só para falar de vitória, de bênção, de conquista, e não falar dos nossos deveres. E essa lição, ela quebra isso. Ela desmonta totalmente essa forma de argumentação. Porque o Deus do Antigo Testamento também requeria obediência do seu povo. Porque aí eles gostam de pegar o Antigo Testamento, e nada contra pregar sobre o Antigo Testamento, desde que se fale o que lá está como uma verdade como um todo, e aí eles pegam o texto, isolam a parte do texto e falam só de bênção, de vitória, de conquista, mas não traz o povo a consciência que para ter isso eles precisam viver uma vida de obediência, e que a obediência não é moeda de troca para receber bênção, mas é reverência a Deus, é amor a Deus, é confiança a Deus, em Deus. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, certo? Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a fé deles era demonstrada através da obediência. Não existe pessoas dizendo assim, eu creio em Deus, não obedece, então não é fé. Não tem crer. Para crer tem que obedecer. A fé é prática, e nós vamos falar disso aqui já já. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria
um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa. Isto é, no coração. E é justamente por isso que eu fiz aí a menção aqui, ó. Um coração protegido. Porque começa de dentro. Então é importante você assistir essa lição como vídeo de recomendação para dar amparo a essa aula, porque vai ajudar muito a você ter essa compreensão aí em relação ao coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33, Hebreus 8, do 8 ao 12. Isso implica que, em vez de seguirmos apenas regras externas, achando que porque estamos seguindo, estamos obedecendo, mas isso não vem de um coração realmente que ama a Deus, porque eu posso ir ao templo sem amar a Deus. Eu posso fazer coisas na obra de Deus sem amar ao Senhor, porque eu não estou obedecendo. Eu saio de dentro do templo e volto a fazer um monte de coisa que não devo. E aqui eu não estou falando só da questão de praticar vícios, né, se entregar à prostituição. Não, não é disso, não. Eu posso ser falso, eu posso ser mentiroso, eu posso ser fingido, eu posso ser um monte de coisa. Eu posso ser desleal. Eu posso ser um monte de coisa. E aí no templo, não, mas eu já estou cumprindo a minha... Tá trocando o que faz para Deus pela obediência. E Deus não quer isso, não. Abre mão da obediência em favor daquilo que faz para Deus e acha que tá bem com Deus. Não tô não, irmãos. O que eu faço para Deus tem que ser resultado de quem eu sou para Deus. Isso implica que, em vez de seguirmos apenas regras externas, temos a direção do Espírito Santo, que nos guia e transforma de dentro para fora. Deus sempre desejou um relacionamento íntimo e autêntico com o ser humano. Você vê que Abel foi oferecer uma oferta para Deus e Caim também. E atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. Primeiro vem o ofertante, depois vem a oferta. Primeiro vem eu, depois vem o que eu oferto ou o que eu faço para Deus. O que eu ando fazendo para Deus? Eu posso estar fazendo coisas para Deus e Deus não está atentando para o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não vivo em conformidade com a sua palavra. No Antigo Testamento, as práticas de obediência à lei e os sacrifícios eram, de fato, muitas vezes vistos como meios de se obter as bênçãos divinas. E isso está acontecendo nos nossos dias. Não, eu estou fazendo isso para Deus. Não, Deus vai ter que me abençoar. Deus vai ter que fazer. Irmãos, eu não obedeço por causa do que Deus vai fazer. Eu obedeço por causa de quem Deus é. Um filho não pode obedecer uma mãe por causa do que ela vai fazer. Um filho não pode obedecer um pai por causa do que ele vai fazer. Um filho obedece a mãe, ou uma filha obedece o pai e a mãe por causa de quem eles são. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos sempre caminhar com Deus numa relação de interesse. Diga isso na sala de aula, por favor. Tá bem claro isso aqui. Qual é o pai que vai querer ter um relacionamento com o filho? Ou pelo menos vai se sentir bem em ter um relacionamento com o filho que sabe que esse filho é um interesseiro? Fala pra mim, qual é a mãe? É claro que ela não deixa de amar, mas ela sabe que aquele filho é um interesseiro, ela é uma interesseira. Deus conhece o nosso coração. Nós podemos enganar o nosso pastor, o ministério, a liderança do departamento, os irmãos que congregam e as irmãs que congregam com a gente, mas nós não temos como enganar a Deus. Deus sabe se você está fazendo aquilo porque você reconhece quem Ele é, ou se você está fazendo com interesse de receber alguma coisa. Às vezes eu posso achar você uma pessoa extremamente dedicada. Olha, fulano é dedicado. E Deus está dizendo, não é não, ele é interesseiro. E Deus conhece a intenção do meu coração. O tempo vai revelar a intenção do meu coração. Sabia disso? O tempo revela as coisas. O tempo revela. Às vezes, tem gente que critica. Vai para um lugar, vai para uma igreja, vai para um ministério, e aí o ministério tem um critério de colocar aquela pessoa à prova, o obreiro. Vamos falar de quem é pastor, presbítero, evangelista, principalmente, até mesmo às vezes um diácono, coloca lá num tempo de avaliação. Ah, não é justo, eu sou... Por quê? Porque eles querem ver, só o tempo vai revelar se aquela pessoa quer aquilo mesmo, se Deus tem aquele chamado realmente na vida dela.
E muitos fazem o quê? Desistem. Não vou ficar aqui não vou me submeter a esse tipo de coisa não. Ah, não vai não? Não vai não? Então, perde a bênção. E isso revela quem eu sou, revela quem você é. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. No entanto, o Novo Testamento traz uma revelação mais profunda sobre a verdadeira natureza da obediência. Olha aqui, ó. A obediência que Deus deseja não é apenas externa ou ritualística, mas sim uma obediência que brota de um coração transformado. É uma obediência por amor, por gratidão, por respeito. Quando Jesus fala sobre amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, Mateus 22:37, ele enfatiza a necessidade de um amor e uma devoção que vão além das ações superficiais. Eu posso fazer muita coisa para Deus e mesmo assim não ter um amor verdadeiro por Ele. Sabia disso? Obedecer de todo o coração envolve o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. É por isso que eu coloquei esse vídeo aqui, porque esse vídeo vai explicar isso com muito mais detalhes. Mente, emoção e vontade. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Há uma progressão natural nesse processo. Os pensamentos influenciam as emoções. O que você anda pensando? O que eu ando pensando? Ah, alguém me ofendeu, eu começo a cultivar aquele pensamento e vou cultivando. As minhas emoções são afetadas. Mas também se eu penso coisas boas, Filipenses 4:8, eu começo a desfrutar de emoções também, que são emoções boas. Os pensamentos influenciam as emoções e essas emoções moldam nossas vontades e se manifestam em ações. Nós somos o que pensamos. Sabia disso? Tudo começa no pensamento. Essa é a frase que eu coloquei justamente nessa lição aqui, no final dessa lição. Eu sou o que eu penso. Na nutrição, eu sou o que eu como. Nessa questão, eu sou o que eu penso. O que eu ando alimentando na minha cabeça? O que eu ando pensando? É por isso que eu tenho que ter cuidado com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu ando lá nas redes sociais o tempo todo, rolando tela o tempo todo. Do que eu tô me alimentando? Porque isso vai para minhas emoções e vai acabar vindo nas minhas atitudes, meus irmãos. 2. Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto. Porque nós temos aqui, você precisa entender o seguinte, um novo concerto. Mas quem é o mediador desse novo concerto? Primeiro tópico foi o novo concerto. Mas quem é o mediador? Jesus Cristo. Então, ele é o mediador que estabelece o novo concerto profetizado pelo profeta Jeremias, Hebreus 8:10. Em vista disso, aí, veja, vou te dar um novo coração. Jeremias profetizou. Quem é o mediador desse concerto? Jesus. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Então, eu me arrependo, eu creio e eu recebo a salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Não existe outro mediador. Não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é Maria, não é Bartolomeu, não é nenhum desses. Não é nenhum desses, não é Mateus, não é Lucas. Não é, é Jesus. O nome é Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, aquele que se fez carne. A afirmação de que há um só Deus reafirma a fé monoteísta, em um Deus só. Não é politeísta, vários deuses. Do cristianismo. Enquanto a declaração de que Cristo Jesus é o único mediador destaca a importância da sua obra redentora. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, estabelece um vínculo único e necessário para a reconciliação entre Deus e os seres humanos. Somente um ser perfeito poderia pagar o preço da nossa culpa e nos livrar da condenação eterna. Dessa maneira, para participar do concerto com Deus, conforme ensinado no Novo Testamento, é necessário crer, arrepender-se, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Senhor em primeiro lugar. E como Senhor, ele tem que ser obedecido. Como Salvador, nós reconhecemos o que ele fez por nós. Você está entendendo?
Nós obedecemos por quem ele é. Senhor. Mas ele também é Salvador. Ele fez algo por nós. E viver em obediência. 3. Obediência no novo concerto. Falamos da obediência no antigo, então no novo continua valendo. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Não foi o que nós lemos? Certo? Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Acabou. Toda vez que a Bíblia fala guardar, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É obedecer, meus irmãos. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Jesus é um exemplo de obediência, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Atos 26, 19. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Quem é o nosso modelo para imitarmos? Jesus. O que Jesus fez? Foi obediente. Eu preciso ser obediente. Agora, Jesus foi obediente pelo que o Pai ia fazer ou por quem o Pai era? Quem o Pai era, irmãos? Acabou. Acabou. Simples assim. Então nós precisamos entender que a condição para eu obedecer não está no que eu vou receber, mas sim em quem Deus é. Tiago 2,19 diz, nos lembra que até os demônios acreditam em Deus e tremem. E a pessoa fala, eu creio. Mas isso não é suficiente. A verdadeira fé se manifesta em ações, em obras. A obediência aos mandamentos de Deus é uma evidência concreta, visível, de que nossa fé não é apenas teórica, mas vive e ativa. Para quem é isso? Para a minha vida mesmo. É eu que preciso me avaliar e falar assim, peraí, eu estou dizendo que eu amo a Deus, eu estou dizendo que eu creio em Deus, mas a minha vida não está em conformidade com a palavra. Então eu não estou fazendo jus ao que eu estou falando. Porque amor implica em obedecer. Crer implica em obedecer. Então eu preciso mudar. Aí eu começo a orar. Senhor, me ajuda. E eu começo a me avaliar e analisar onde eu estou errando e pedindo a Deus força. E vigiando e saindo de ambientes que eu sei, ou situações, ou pensamentos que eu vinha alimentando, ou coisas que eu vinha vendo, ou coisas que eu vinha ouvindo que estava me levando a desobedecer ao Senhor. É assim que funciona. Em João 14, 21, Jesus afirma, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí complica. Complica. Porque nós chegamos à seguinte conclusão. Quem não guarda, não ama. Então os desobedientes não amam a Deus. É o que o texto diz. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então ele está identificando aquele que ama através de obedecer. Se ele não obedece, ele não ama. Dá para entender isso? O amor por Deus se expressa através da obediência às suas instruções. Essa prática é um reflexo de um coração que valoriza e honra a relação com o Criador. Então ele não é abençoado, ele não obedece porque vai ser abençoado. Ele obedece por causa de quem é o Criador. Ele valoriza e ele honra. Em resumo, a verdadeira fé e amor a Deus se evidenciam por meio da obediência prática à sua palavra. É um ciclo. Agora preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante. Em resumo, a verdadeira fé e amor a Deus se evidenciam, se manifestam por meio da obediência prática à sua palavra. Eu obedeço. Tá bom. É um ciclo que se retroalimenta. O que significa isso? Quanto mais obedecemos, mais crescemos em fé e amor. Quanto mais você se dedica a obedecer por quem Deus é, mais você cresce em fé e amor. Quanto mais você confia, ou seja, quanto mais você tem fé e quanto mais você ama, mais você quer obedecer. Então, uma coisa se torna como um ciclo. Tanto a questão de obedecer nos faz crescer em fé e amor, quanto a questão de ter fé e amor nos faz obedecer. Está interligado. Sinopse do tópico 2, o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Tópico 3, para finalizar, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aqui nós vamos falar sobre bênçãos espirituais,
2, justiça e paz. 3, alegria no Espírito, tá? Santo, alegria no Espírito Santo. Então, uma vez que eu entendi a obediência no Antigo, a obediência no Novo, agora o comentarista vai tratar do que eu recebo porque eu obedeço. Mas eu não obedeço por causa das bênçãos, eu obedeço por causa de quem Deus é. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Então, o Novo Testamento no Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a nossa vida. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui é um texto, inclusive, que Paulo vai mostrar que não deve haver conflito entre os irmãos por causa de comida e bebida, porque não é. Ele não está proibindo a comida nem a bebida, mas mostrando que o embate entre eles por causa do que podia comer, o que não podia comer, o que podia festejar, o que não podia festejar, não levava a lugar nenhum, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Aqueles que achavam que podiam comer aquilo, né, algumas coisas, e os outros que achavam que não podiam comer, um deveria respeitar o outro, e assim sucessivamente, certo? Mas ele usa esse texto aqui para mostrar que as bênçãos são o quê? Espirituais. Aí eu uso Efésios 1:3, que eu acho que também traz uma clareza a esse assunto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto nos ensina sobre a generosidade de Deus em nos conceder bênçãos que não são apenas materiais, mas profundamente espirituais e eternas. Isso nos encoraja a valorizar a dimensão espiritual da nossa vida, reconhecendo que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. E não é nem por merecimento, que nós não merecemos. É pela graça. A passagem nos convida a viver em gratidão e adoração, conscientes de que em Cristo somos ricos em bênçãos que transcendem as circunstâncias terrenas e se situam na esfera espiritual do reino de Deus. Por que muitos de nós cristãos ficamos frustrados muitas vezes? Porque nós estamos vivendo a vida aqui buscando as coisas materiais, colocando como prioridade da nossa vida as coisas materiais, enquanto a Bíblia diz que não é para fazer isso. Jesus fala isso em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, no texto é comida, bebida e vestimenta, ou seja, necessidades básicas, vos serão acrescentadas. Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar sobre buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Ele está falando de prioridade, ele não está falando que não devemos trabalhar, que não devemos conquistar coisas terrenas, mas ele está falando que a prioridade é as coisas espirituais. Porque quando você foca na sua vida espiritual, no seu crescimento, no seu amadurecimento, você sabe se comportar na vida, no dia a dia, de uma forma muito melhor. Mas se você não tiver crescimento espiritual, eu e você agimos como meninos. E as irmãs como meninas. E aí, tudo nos aborrece, tudo nos frustra, tudo nos tira a vontade de fazer as coisas, porque nós não estamos amadurecendo. Então, o grande problema é que as pessoas estão buscando as coisas materiais e esquecendo de priorizar o seu relacionamento com Deus, o relacionamento de obediência a Deus, por quem Deus é. Porque uma vez que você comece a obedecer, a viver à luz desse ensinamento, a sua vida como um todo será diferente. Até os momentos de dificuldade, de escassez, de perseguição, de levante, você vai ver isso de uma forma diferente. Isso não vai te afligir tanto como tem te afligido. Mas se você viver só no material, no natural, você vai ter sérios problemas. Então vamos tomar posse das bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais mencionadas incluem a salvação, a adoção como filhos de Deus, a regeneração, a presença do Espírito Santo, entre outras. Quanto tempo eu gasto na minha oração e você gasta na sua oração pedindo que o Espírito Santo venha nos guiar? Deus, que o teu Espírito venha me guiar,
que seja feita a tua vontade na minha vida. Não me deixa fazer a minha vontade, não me deixa viver segundo o que eu quero, não deixa eu ser dominado pelos meus desejos, pelos meus impulsos, pelo que eu vejo. Não me deixa ser impulsivo, realmente. Senhor, me ajuda. Não deixa eu viver segundo a minha natureza pecaminosa. Mas não, a nossa oração se concentra muito mais. Senhor, preciso disso. Senhor, preciso daquilo. Preciso dessa vitória. Preciso daquela. Irmãos, ou nós entendemos isso, ou nós vamos fracassando dia após dia. A nossa vida começa a ficar comprometida, porque tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Por que Israel fracassou? Porque eles abriram mão do relacionamento com Deus. Por que muitos cristãos fracassam? Porque abriram mão do seu relacionamento com Deus. Então não vamos andar uma vida, não vamos viver uma vida de fracasso. Vamos cultivar relacionamento com Deus. É Deus quem vai nos orientar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai ser sensível à sua voz. Tiago diz, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Tem que ter uma atitude minha e sua. Aí não, a gente quer que Deus faça. Não, mas eu não tô nem aí pra minha parte. Deus, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo pra ler Bíblia, eu não tenho tempo pra ir a culto, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo. Então eu tô dizendo em outras palavras, eu não tenho tempo pra ti. Mas eu quero que Deus tenha tempo pra mim. Você não acha que isso é uma incoerência? Minha? Ou sua? Eu quero que Deus tenha tempo pra mim, mas eu não quero ter tempo pra Ele. Então eu tenho que começar a trabalhar o meu tempo para que eu tenha tempo pra Deus. Eu tenho que criar o hábito de ter tempo pra Deus. Diariamente. Não só no momento do meu devocional, mas no meu dia a dia. 2. Justiça e paz. Quais são essas bênçãos espirituais? Ele enumera algumas. Justiça e paz. E ele faz isso baseado em quê? Essa explicação. Em Romanos 14:17. Você vai ver, ó. Mas justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. O terceiro ponto vai ser alegria no Espírito Santo. Então ele faz baseado nesse Romanos 14:17. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus 5:6. Tanto é que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu fui justificado, Romanos 5:1, então eu tenho que viver uma vida em justiça. Tenho que ter frutos de justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Pronto, tá aí, ó. 1 Coríntios 6:11. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4:7. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe a paz de Deus e a paz com Deus. Aqui é a paz com Deus. A paz de Deus é o que eu passo para o próximo. A paz de Deus é a minha relação com Cristo, com o Senhor. Se o meu relacionamento com Deus não tá bom, eu não vou ser uma pessoa que vou andar em paz com as pessoas. Eu vou andar em conflito, em divisão, em desacordo o tempo todo. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus não tá bom. Ah, pastor, mas tem coisa que não dá para poder suportar. Em Cristo dá. Em Cristo dá. Se nós formos crescendo espiritualmente, o Senhor nos dá graça. Senão toda hora eu explodo, toda hora eu saio da graça, toda hora eu faço coisas que eu não devo. E aí eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas. Porque eu vou estar o tempo todo saindo da graça. E aí eu abandono o que eu tô fazendo, eu largo o que eu tô fazendo. Às vezes tô num departamento cantando, teve um problema, eu largo o departamento, ou eu posso não estar cantando, mas eu participo, eu largo. A igreja tem um problema, eu saio da igreja. E aí daqui a pouco se torna uma rotina na minha vida. Aí de tempo em tempo eu entro e saio de lugares, Não pode ser assim, meus irmãos. Eu creio num Deus que pode tirar uma pessoa de um lugar e enviar para um outro lugar. Eu creio sim, não tem problema. Não estou dizendo que todos os crentes vão nascer no evangelho num lugar e vai ficar a vida inteira naquela igreja. Não! Se a gente for olhar por esse lado, então, eu vou falar uma coisa aqui. Os pastores da Igreja Batista estão perdidos. Porque vira e mexe eles são deslocados e chamados para outros lugares. E são ministérios diferentes, não é o mesmo ministério não, tá? O nome da denominação é a Igreja Batista, mas é ministérios diferentes.
Às vezes uma igreja sabe do trabalho que aquele pastor está desenvolvendo e eles convidam ele para ser pastor deles. É assim que funciona. Eu sei que a Assembleia de Deus não trabalha assim muitas vezes, mas eles trabalham. Então um pastor desse estava perdido, porque ele andou em várias. Ah, mas ainda continua sendo a Batista. Tá bom, mas ele andou em vários ministérios. Como a Assembleia de Deus também tem vários ministérios. Então eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Mas toda hora, por causa de aborrecimento, tudo nos faz sair. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que crescer. Tá bom que um dia ou outro aconteceu comigo, ou com você, ou com outro, mas uma hora a gente tem que crescer. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência do mundo. Deixa eu falar algo aqui antes de entrar no próximo tópico. Ó, assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Eu preciso estar em paz. Isso tem a ver com algo espiritual. Isso não é nada material. Eu preciso viver uma vida de justiça. É visto de forma material, mas é algo que é consequência do meu relacionamento com Deus, em Cristo. Então você vai viver em paz se você tiver um bom relacionamento com Deus, senão você vai viver sempre aflito, desesperado. As crises, quantas notícias nós estamos recebendo nos nossos dias? Quantas coisas mudaram que não eram do jeito que nós aprendemos? E hoje está diferente. Você vai viver debaixo de desespero. Então você precisa dessa justiça e você precisa dessa paz. 3. Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Você consegue sorrir no momento das lutas, das tristezas. Tu não vai ficar sorrindo o tempo todo, mas eu tô dizendo que você consegue. Se você não tá triste, tomado pela tristeza. Tristeza a gente vai sentir. Mas você não pode ser nem eu tomado pela tristeza. Dirigido pela tristeza. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Isso aqui é importante. Gálatas 5:22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Imagine você passando aí por um desemprego, passando por um momento de enfermidade na família, e isso dura um tempo. E aí imagine você triste todo dia. O que vai acontecer? Você vai definhar. Então Deus nos deu alegria. Paulo é um exemplo dessa alegria. Filipenses 4:4. Nessa versão é regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo regozijai-vos. Mas na outra versão é alegrai-vos. Outra vez vos digo alegrai-vos. A verdadeira alegria cristã não é condicionada às circunstâncias da vida. Sabe onde Paulo estava? Preso. Mas ele estava alegre. Porque a alegria dele não dependia das circunstâncias. Era alegria em Cristo. Mas é uma virtude que resulta da confiança em Deus. Paulo e Silas foram cantar louvores, hinos de adoração ao Senhor, quando estavam presos no livro de Atos. Quem vai cantar depois de ter apanhado um bocado? Muitos de nós iam fazer o quê? Tô revoltado. Tô fazendo para Deus algo aqui e Deus deixa eu passar por isso. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia, irmãos. Para nós não ficarmos ali surpresos com determinadas coisas que a Bíblia diz que vai acontecer para aqueles que servem ao Senhor em obediência, em sinceridade. Tem um monte de cristãos que não foram ensinados e que estão aí alarmados com a situação. Nós, como professores de escola dominical, pregadores, tem um papel fundamental, ensinadores, temos um papel fundamental. Conscientizar as pessoas do que realmente é a vida cristã. Não é à toa uma aula como essa. Isso aqui não é uma brincadeira. Esse tipo de aula aqui dá uma direção para a vida de muita gente que está andando desordenadamente. Essa aula aqui não é uma aula para depois de passar da data. Ah, a aula é para ser ministrada. Vamos lá, que é uma coisa que eu falei outro dia, vou falar aqui de novo. A aula é para ser ministrada no dia 27 de outubro de 2024. Aí passou a aula, não precisa mais. Essa aula aí já passou. A aula da escola dominical, ela é atemporal. Vou explicar por quê. Porque aqui nós estamos estudando a palavra de Deus. Ela está ensinando o que a Bíblia ensina, explicando o que a Bíblia ensina. Então ela é atemporal, é para todos os tempos. Mas a nossa forma de entender é o seguinte: passou a data, não serve mais. Como assim, irmãos? Promessa e obediência. Isso aqui é para mim estar assistindo sempre. Sempre.
Tem gente que acaba a revista, joga fora, isso aqui não serve mais pra nada. Se pelo menos ainda viesse no canal, nos canais que ensinam, viesse rever. Peraí, eu preciso entender conceito de obediência. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui não perde data de validade, não. Essa aula é para ser assistida sempre. É muito sério o que tá aqui. Isso aqui dá direcionamento para nossa vida. Tem um monte de gente aí frustrado, dizendo: ah, Deus não tá cumprindo suas promessas. E eu tô cumprindo minha parte na aliança? Eu ouvi. Hoje é dia 16/10, quando eu tô gravando essa aula. Já falei que é claro que a lição é pro dia 27, né? Como eu disse. Porém, ela tá sendo gravada no dia 16 e vai ao ar no dia 18. Que inclusive é o dia realmente aí, em si, né? Do aniversário da minha mãezinha, dia 18. Eu agradeci, mas a aula tá sendo ainda gravada antes, porque muitas pessoas já estão dando agradecimentos nesse caso, né? Felicitando ela. Então ela vai ao ar no dia 18. Dia 18 de outubro de 2024. E eu tava falando uma coisa bem interessante, tá? Deixa eu botar aqui. Então, no dia 15 de outubro, eu ouvi algo interessante. Às vezes você ouve falar assim, as pessoas dizem assim: Deus está preparando a sua bênção. Deus está preparando a sua vitória. Ei, você já leu no livro de Gênesis que basta apenas Deus dizer assim, haja e acontece? O que Deus está preparando sou eu e você para receber o que Ele quer fazer. Para colocar a gente aonde Deus quer colocar. Então nós temos que entender isso de uma forma correta. O que nós pensamos que Deus preparar é que Deus vai levar um tempo, Ele tem que preparar, como se fosse uma construção de uma casa que tem que começar do zero. Para Deus não tem isso não, age e acabou. Quem Deus está preparando é eu e você. Sabe o que atrasa a bênção de Deus e o que Ele prometeu na minha e na sua vida? É eu e você nos entregarmos à completa vontade de Deus. Pronto, acabou. Então fale isso também na sala de aula. Você que está esperando uma promessa de Deus, saiba que Deus está pronto a cumprir a promessa. Ele está esperando é você se colocar na posição para receber a promessa, para receber a bênção. Porque se Deus te colocar antes da hora, você vai desperdiçar a bênção. Você vai abrir mão daquilo que Deus deu, porque a pressão vai ser grande e você não vai aguentar. Eu não vou aguentar. Portanto, somos chamados a viver em alegria, celebrando a presença e as promessas de Deus, mesmo quando as situações ao nosso redor não são favoráveis. Somos chamados a viver em alegria. Essa perspectiva nos fornece e nos fortalece e nos ajuda a refletir a luz de Cristo em um mundo muitas vezes marcado por desânimo e tristeza. Eu sou um cristão, ai, tá tudo ruim, ai, nada dá certo. Irmão, que cristão sou eu? Que cristão é você fazendo isso o tempo inteiro, dominado por isso? As pessoas vão falar: quero Jesus nada. Ele diz que Jesus é bom, que Jesus muda a vida, que Jesus transforma, que Jesus dá alegria. E aí, olha como é que ele só vive. É claro que uma hora ou outra você vai estar abatido. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios. Mas viver abatido o tempo todo, nem eu nem você podemos. Sinopse do tópico 3. Os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Conclusão. Em resumo, obedecer a Cristo é um ato de fé e amor que nos conecta às promessas de Deus. Essa aqui é a nossa conclusão. Nos proporcionando uma vida marcada pela justiça, paz, alegria, frutos do relacionamento transformador com Ele. Então você vê que tanto a justiça, a paz, a alegria são frutos do relacionamento, tá? São consequências do nosso relacionamento com Cristo. Mas a nossa obediência não é para receber isso. A nossa obediência é por quem Cristo é, mas nós recebemos isso e também coisas materiais. Temos que entender. E qual é a frase que vai ficar marcada, que você precisa marcar na sua mente, que você precisa gravar e que também os alunos que vão assistir, que vão estar na aula que você vai ministrar, devem gravar. Aqui quem está assistindo, seja professor ou não professor, mas também lá na classe. Frase para repetir. Obedeço a Deus por amor, não pelas bênçãos. Enquanto eu não entender isso, eu vou viver uma relação de troca. Deus, eu faço porque tu vai me abençoar. Eu faço porque tu vai me dar. Não. Promessa e bênção. A relação é: Deus promete que vai abençoar sim, mas nós temos que obedecer. Só que nós não obedecemos por causa do que Ele vai dar. Nós obedecemos por causa de quem Ele é. É isso que eu preciso entender. Então, escreva aí no comentário se você ficou até o final. Obedeço a Deus por amor, não pelas bênçãos.
Obedeço a Deus por amor, não pelas bênçãos. Obedeço a Deus por amor, não pelas bênçãos. Essa é a frase que vai marcar que você ficou até o final e ao mesmo tempo que você compreendeu promessa e bênçãos. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Promessa de salvação. Lição de número 5, 3 de novembro de 2024. Estamos aí caminhando para o final do ano, chegando aí, tá bom? Já no mês de novembro. Eu deixo aí para você, caso você queira entrar em contato, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem aí os eventos, eu e minha esposa, nesse caso. E nessa hora eu vou fazer uma oração para podermos estar aqui encerrando a nossa programação e nos vemos aí. Estou deixando também vídeos de recomendação na próxima tela, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças, Senhor querido, por mais esse programa. Senhor querido, tu tens sido bom e misericordioso. Que o Senhor venha, Senhor querido, abençoar cada professor, cada professora que vai ministrar esta aula. Que possamos entender que obedecemos por amor e não por causa das bênçãos. As bênçãos o Senhor prometeu, mas nós não obedecemos por causa delas, Senhor. Porque senão vamos viver uma relação de interesse com o Senhor. O Senhor é o Deus que promete e nós sabemos que tu és o Deus que cumpre, Senhor. Continua nos ajudando a obedecer a tua palavra em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vencendo vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse momento, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, e é claro que eu estou incluído, e todos digam amém.